Saudação de paz, eu me chamo Gabriel Martins e seja bem-vindo ao nosso devocional. O texto que nós iremos ler hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Os textos dizem assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou aos serviços da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Gente, o momento que Israel se encontrava aqui era um momento de calamidade. Ele estava sendo subjugado pela nação da Síria, mas o texto mostra aí de uma maneira muito explícita que Deus estava concedendo essas vitórias para aquela nação que não era a nação de Israel. Então, a princípio aqui, a reflexão é a seguinte: é possível olharmos na Bíblia e encontrarmos momentos que Deus, de alguma maneira, usa também do seu juízo e subjuga a sua nação escolhida. E às vezes a gente fica se perguntando como acontece isso na Bíblia, né? Por que isso está acontecendo? Por que essas coisas ruins ou difíceis estão sobrevindo? E pela leitura que a gente tem aqui das Escrituras, é que Deus é um Deus misericordioso, amoroso, mas é um Deus que também, de alguma maneira, exerce juízo. Mas esse juízo está junto dele um plano. E esse plano, muitas das vezes, aos nossos olhos, não faz sentido. Mas nós temos um Deus que governa todas as coisas. Inclusive, no texto que nós lemos, existe um personagem que está muito famoso diante do seu rei. É um homem de prestígio, é um homem ali que tem uma grande relevância, esse homem chamado Naamã. E o texto fala claramente que Deus tinha concedido vitória para aquele chefe dos exércitos. Então, aquele homem havia de alguma maneira ali sido encaixado na história de Deus. Não era Deus que estava entrando na história de Israel ou entrando na história de Naamã, mas na verdade aquele homem fazia parte de uma peça fundamental daquilo que Deus queria fazer. E o texto nos mostra que esse homem, com todo esse prestígio, com toda essa glória, era um homem que estava enfermo, estava doente. Essa lepra a gente pega ali o livro de Levítico e a gente percebe que existia toda uma perícia dentro ali do arraial de Israel sobre alguém que estava com essa enfermidade, para ser examinado a ponta do nariz, orelha, dedos, e havia toda uma restrição. E esse homem era acometido dessa enfermidade, e o texto nos diz que quando ele chega ali em Israel, ele leva uma menina cativa. Essa menina fica sob os cuidados da sua esposa. E certo dia, aquela jovem, aquela menina, aquela serva, ela fala com sua senhora dizendo: Quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que ele está lá na Samaria, ele seria curado dessa enfermidade. E aquilo chegou no ouvido de Naamã, e a gente conhece a história sobre o seu processo de cura. Em outro momento eu quero comentar um pouquinho com mais ênfase essas questões diante do profeta Eliseu e de todo aquele milagre que aconteceu. Por certo aqui eu queria dar uma ênfase sobre essa serva, essa menina que foi tirada da sua casa, da sua pátria, mas que de alguma maneira também Deus queria se fazer conhecido através do testemunho daquela serva fiel. Ela estava ali cativa, mas de alguma maneira ela continuava testificando daquele que podia fazer e pode fazer todas as coisas, que é o Deus de Israel, o Deus também que nós servimos. E através do testemunho daquela serva cativa, aquele homem foi restaurado, foi curado e reconheceu que só Deus, o único Deus verdadeiro, era o Deus de Israel, e se tornou assim temente a esse único Deus. Então a gente tem aqui uma informação muito preciosa, porque a gente pode usar aquela serva fiel
ali como uma tipificação, uma tipologia daquele servo sofredor que Isaías faz a descrição no capítulo de número 53. Aquela menina, mesmo subjugada, servindo na casa de Naamã, ela olhou com um olhar de misericórdia sobre aquele homem e apontou o caminho da salvação, da solução, da cura para Naamã. E assim nós temos também o servo sofredor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi subjugado, que recebeu uma coroa de espinho, que foi cuspido, inclusive lançaram sorte sobre ele, no momento próximo à sua crucificação. Então, este servo sofredor, quando está suspenso na cruz, é aquele mesmo que, orando, conversando com seu pai, diz: Pai, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. E esse mesmo servo sofredor disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, mesmo sendo esse servo subjugado, inclusive que foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, em nenhum momento usou de palavras de maldição. Tem uma frase atribuída ao C.S. Lewis que é muito linda, que diz que se a gente quer uma religião que nos deixe confortável, a gente não deve escolher o cristianismo, porque ele não nos deixa confortáveis, no sentido de que, ao invés de nós amaldiçoarmos os nossos inimigos ou tratarmos da mesma maneira que somos tratados, o Evangelho nos faz outro convite. Ele nos faz o convite de orar, de abençoar. Inclusive Paulo, escrevendo ali aos Romanos, diz: olha, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Então é nessa contramão. Então, mesmo nós em algumas ocasiões sendo subjugados ou não estando em bons momentos, o Senhor mesmo assim quer que a gente seja testemunha daquilo que Ele fez, e daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará. Ele chamou seus discípulos e disse: olha, eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Então nós somos uma igreja que testificamos daquilo que Cristo faz, daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo fará. Certa vez ele estava conversando com Nicodemos e ele disse: olha, convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhe para ele não pereça, mas tenha a vida. Então esse Jesus, cada um de nós recebemos esse ministério também de testificarmos, assim como aquela menina apontou o caminho para Naamã chegar ali e receber sua cura, nós também nos colocamos como servos e servas que apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Forte abraço.